Se você se inscreveu nesse canal, com certeza você gosta de world building, literatura, construção de mundo de uma forma geral. E se você entrou nesse vídeo é porque você quer aprender a andar sozinho com as próprias pernas, entender mais ou menos alguns caminhos que você pode fazer sozinho. Quer então entender como você pode seguir o caminho worldbuildístico de uma forma muito mais rápida, entender sobre as nuances de ser um world builder? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Fábio Campos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje eu estava pensando em compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês, mas não uma trajetória simplesmente de os caminhos que eu fiz no passado, mas sim eu quero mostrar para vocês como que eu construo universos, mas não necessariamente na construção de universos propriamente dito. Quando a gente fala sobre ser um world builder, a gente está falando sobre construção de universo. Quando estamos falando sobre literatura, estamos falando sobre uma construção de versos, porém de uma forma um pouco mais narrativa, abrangindo de forma mais geral, ou extremamente específica, dependendo da situação que a gente está falando, e com isso a gente vai ver que literatura está muito mais do que construir, mas também está relacionado a consumir. Tanto que dentro de todos esses anos que eu trago vídeos aqui para vocês, sempre crescendo um pouquinho, trazendo um pouco mais de especificidade, dependendo do jeito que for, um pouco mais generalista, dependendo do jeito que for, porém, quando a gente fala sobre evolução na construção de universos, às vezes estudar é algo muito importante, é algo bem interessante. Com isso eu vou compartilhar com vocês alguns livros que eu separei aqui para vocês, que acho que talvez seria um tanto interessante, ou simplesmente vocês entenderem como funciona a cabeça doentia do world builder que aqui vos fala. Então vou compartilhar com vocês algumas literaturas, algumas capas, algumas ideias, que vocês vão entender aonde eu quero chegar com todo esse compartilhamento literário que eu quero trazer para vocês hoje, um pouquinho de mindset que talvez seja um tanto interessante. Quando falamos de construção de universos e principalmente narrativa, temos que entender que existe uma coisa chamada semiótica. Claro que estudar a semiótica é algo interessante porque você vai entender um pouco mais sobre os simbolismos por detrás, porém quero trazer para vocês dois livros que particularmente eu gosto bastante e acredito que vai ajudar você principalmente numa introdução para um lado e talvez o aprofundamento do outro. Para começo eu quero compartilhar com vocês esse livreto aqui. Sinais e símbolos, um guia ilustrado de origens e significados. Obviamente, para a galera que já é um estudioso da semiótica, dos simbolismos de uma forma geral, pode achar esse livro um tanto vago. Porém, aqui traz para a gente mais de 2.000 sinais e símbolos diferentes que pode ajudar você a ter um parâmetro um pouco diferenciado. Aqui é interessante porque se você for considerar, a gente tem formas geométricas, a gente tem simbolismos como, por exemplo, a água. Aqui a gente mostra água em relação ao mar, em relação aos rios, em relação aos lagos, água referentemente ao mar como Netuno, como Sedna, como Sun, como Caríbide, as ondas, os rios, os 4 rios do paraíso, como Stinge, Gadna, Renascente, as cachoeiras, a referência com o rap, o delta, lagos como o Lago Sagrado. Então, de uma forma geral, se você quer às vezes dar um pouco de simbolismos, referenciando talvez uma mitologia ou até mesmo referenciando a tua própria mitologia. Entender como as cores podem se relacionar de uma forma mais direta ou até mesmo a questão mais simbólica de alguma parte mais arquitetônica. Então interessante aqui, como por exemplo mostro para vocês aqui nos símbolos. Símbolos como os desenhos, labirintos, estrelas, cruzes, formas. Eu tenho uma coletânea que fala para vocês sobre os formatos, as formas, e então você pode sim trazer, eu vou deixar no card para vocês verem depois esses vídeos falando mais sobre as formas e formatos, porém, se você quer iniciar, aqui uma literatura super simples, super básica, onde simplesmente você pode iniciar a sua leitura entendendo um pouco mais e aprofundar muito mais nessa literatura. Mas se por acaso você é um aprofundado, você já entende um pouco mais, quero trazer para vocês aqui Homens e seus símbolos do Jung. Esse aqui é um pouco mais profundo, porque fala um pouco mais da questão
mais psicológica, filosófica dos símbolos e sinais, onde não é algo mais direto como aqui simplesmente nós temos o mar representando tal coisa, o coração representa tal coisa, a cruz, a imagem, o verde, o vermelho, o para cima, o para baixo. Já nesse livro, O Homem e Seus Símbolos, uma concepção de organização de Jung, fala mais sobre uma ideia de que, considerando que Jung ele é um dos filósofos diretos trazidos a partir de Freud, você percebe que tem um pouco mais de mente aí, tem um pouco mais de psicanálise, é um pouco mais profunda. Esse livro aqui ele não trata necessariamente de forma mais direta, mas sim as diretrizes psicológicas de psicanálise que alguns símbolos e simbolismos trazem em cima da mente humana. Então, se você quiser trabalhar algo um pouco mais abstrato, um pouco mais voltado a ideias mais meio que simbólicas e abstratas, onde você representa uma ideia, onde você traz um simbolismo mais profundo do significado e significância, eu trago aqui para vocês. Então é interessante porque quero trabalhar um pouco com semiótica, estudo da semiótica talvez seja interessante. Porém, se você quer começar a trazer alguns sinaizinhos, algumas ideias para o seu RPG, onde você pode trazer um pouco mais de detalhes e trazendo um foreshadowings, trazendo um pouco mais um símbolo, trazendo um pouco mais uma pulga atrás da orelha, aqui, ideias mais abstratas, ou aqui, caso você queira trazer um pouco mais de simbolismos diretos, referenciando. E obviamente, se por acaso você é um word builder que quer aprofundar um pouco mais na linguagem, se você bem que me entende, estamos falando de construção de colanges, obviamente. Se estamos falando sobre construção de colanges, quero trazer para vocês 3 livros que eu acho que são interessantes para a gente falar. O primeiro é este daqui, A Arte da Linguagem Inventada. É muito forte porque esse livro aqui foi escrito por alguém que escreveu não apenas a linguagem dos Dothrakis, algo que aparece em Game of Thrones, mas também é um dos responsáveis pela decodificação da linguagem dos elfos. Então aqui é interessante porque esse livro traz diversos elementos. Aqui fala sobre a estruturação da fonética, onde vocês podem ver aqui como a estrutura labial, dental, alveolar. Obviamente estamos falando de literatura em inglês, então sugiro você adivinhar, no caso, estude um pouco de inglês. Não entendo inglês, é interessante ir atrás, é interessante desenvolver porque literatura de word building em PTBR é um tanto complicado. Mas se por acaso você não entende, não tem condições de entender, não tem problema porque futuramente vou destrinchar todos esses livros e caso não consiga destrinchar ponto a ponto, eu vou trazendo, obviamente, conteúdos para vocês totalmente em PTBR. Mas se por acaso o seu inglês estiver bem forte, eu sugiro muito fortemente a Arte da Linguagem Inventada, algo que vale a pena você consumir isso. Ele fala sobre a construção de toda a estrutura fonética, toda a construção do aparato fonético, toda a ideia da construção de glifos, a identificação das palavras, a transliteração, como é a construção de uma linguagem puxando talvez um genius loci, a ideia mais da construção fonética a partir da própria estrutura fonodióloga específica da criatura, e com isso você vai vendo que existem relações diferentes em todas essas construções, e algo que vale a pena ser identificado futuramente dentro das construções que você for fazer. O próximo que eu trago para vocês é a Ontologia da Linguagem. No caso aqui, esse livro aqui é em espanhol, então um pouco mais simples, caso você não tenha meio que o inglês como algo um pouco mais fluente, como mais avançado, porque simplesmente o espanhol é um pouco mais simples. A ontologia da linguagem basicamente fala sobre a evolução da língua dentro tanto dos aspectos do entendimento da língua, como a evolução dela, como ela é falada, como ela é percebida, desde o momento da introdução das primeiras falas do homem até hoje, com todas as interpretações de texto, com todas as ideias de evolução. Então, se você quer construir uma conlang mais direta, passo a passo, eu digo para você realmente a arte da linguagem inventada que eu já mostrei para vocês. Mas se você quiser trabalhar um pouco mais profundamente na parte mais evolutiva da língua, sobre como as palavras podem influenciar um no outro, eu indico com muita força aqui a Ontologia da Linguagem aqui para vocês, porque vale muito a pena. E a minha terceira indicação de livro para conlang que eu trago para vocês é esta daqui.
A Lexicopédia das Conlangues. Esse livreto aqui, ele é um pouco mais direto caso você queira construir a sua conlangue realmente como se fosse um manualzinho. Esse livro aqui fala sobre meio que é um kit de construção. Como kit, então ele vai indicar para você como formar a palavra, como formar a construção de frase, como estipular o som, como estipular as relações entre o som e a grafia, como você vai fazer toda a parte léxica da sua construção, toda a parte de construção morfológica, ortográfica do que você está construindo. Então, se você quer um kit um pouco mais direto, onde você pode simplesmente abrir e ir estudando passo a passo e pegando ponto a ponto, você pode pegar aqui a Lexipédia da Conlang. É um pouquinho caro, mas vale bastante a pena. Se você quiser estudar a língua de uma forma geral, entendendo como é feito o passo a passo da estrutura fonética e evolução, aqui temos a linguagem inventada. E se por acaso você quiser estudar um pouco mais o entendimento e querer um pouco mais aprofundado a parte de linguagem propriamente dito, não necessariamente da linguagem inventada, mas sim da linguagem real, eu trago para vocês a ontologia da linguagem. Obviamente, não importa o quanto bem você possa escrever uma história, se por acaso você não souber como contá-la, vai ser um grande problema. Constrói um mundo gigantesco, maravilhoso, mas se não souber passar, é uma porcaria. Então por isso eu digo para você esse livreto aqui, o Guia Completo do Storytelling. É interessante porque aqui fala sobre diversos elementos de como você pode contar a sua história. Não apenas uma contagem de história mais direta, como realmente a gente percebe que é a literatura clássica, onde você está lá escrevendo um livro, mas também a forma de comunicação e contação de história falada. Para você, mestre, esse livro também aqui é maravilhoso, porque aqui ele mostra diversos elementos, como a parte criativa da linguagem, ela pode ser algo atrativa, voluntária, fundo da mente, aversiva, cativa ou frente da mente, onde a sua linguagem, a sua comunicação pode ser relacionada a onde? Qual é o gatilho que você quer pegar? Diretamente, como algo visual, onde a pessoa vai colocar no teatro da mente diretamente, algo imersivo, onde ele vai perceber de uma forma mais direta e aprofundada a história, fundo da mente, onde você vai buscar memórias antigas, trazendo esses gatilhos mais à tona, seria algo mais cativante, puxando mais para o emocional a partir das experiências diretas que a pessoa tem em vida agora e está tão latente. Contação de história é algo muito importante, e se você for um contador de história, seja ele um mestre de RPG, seja ele um escritor, seja ele um contador de histórias propriamente dito, é interessante você ir atrás desse livro. Então, dê uma oportunidade para o Storytelling, o Guia Completo do Storytelling, do Fernando Palacios e da Marta Terenzo, porque vale super a pena. E também vai ver o videozinho que eu conversei com a Maria Fernanda, ela fala sobre contação de história, tivemos um papo bem legal e ela dá uma palhinha de como que seria a contação de história, como que você coloca as entonações nos pontos certos, colocando aumento do som, baixo do som, frequência, tom e timbre, porque vale super a pena. Então, você, Word Builder, precisa saber contar histórias, porque não adianta uma construção de mundo, uma linguagem maravilhosa e aprofundada, se você não puder mostrar aquilo que você está criando. E quando a gente falar sobre construção de universos, obviamente, construção de universos propriamente ditos, vale super a pena a gente imaginar. Existe um autor que eu acho bem legal, principalmente se você está começando, porque ele aborda diversos pontos importantes da construção do universo de uma forma geral, tanto uma coisa um pouco mais construção do mundo propriamente dito, construção da cultura, da criatura e do universo, e depois a parte mais social, cultural, religiosa, etc. e tal. Então, primeiramente, eu trago para vocês esses dois livretos aqui. Na verdade, são 3. Também vou deixar aqui a imagem para você da segunda, no caso da segunda capa. Você pode comprar ele tanto por Kindle, não encontrei tanto físico, mas é algo interessante. Se por acaso encontrar os 3 físicos, vai atrás, senão pode buscar via Kindle, que não tem problema, é maravilhoso. Então você pode tanto ir atrás desses 2 livrinhos aqui, o físico, onde aqui nós temos a criação da vida, onde esse livreto aqui, essa primeira edição, está mais focado na construção da vida como propriamente dito. Então aqui nós temos construção de raças, de plantas, criaturas, heróis, vilões, fantasmas, zumbis e assim por diante. Então se você quer dicas de construção,
de plantas, criaturas e diversos seres viventes dentro do planeta, aqui o volume número 1, Criação da Vida, a Arte do Bodybuilder de Henson Lefson, vale super a pena, porque vale a pena demais a construção. Já no caso, o livro 2, ele fala mais sobre a construção de locais. Nós estamos falando sobre uma montanha, um vulcão, uma planície, uma cidade, um cemitério, um mausoléu. Ele foca nas criações mais palpáveis visuais, algo que você vai levar o jogador até lá, levar a pessoa até lá, levar o leitor até lá. Já no livro 1, você vai construir as criaturas, quem vive nessas localidades. E aqui, no nosso livro 3, que é Culture and Beyonds, você foca mais na construção sociocultural e, obviamente, e muito mais. Icebergs culturais, construção de religião, construção de tecnologia, sistemas mágicos, tipos de sistemas mágicos, tipos de mitologias. Então, se você é um world builder e tá lá, não sabe por onde começar a sua leitura, obviamente esses livros estão em inglês, grande parte da literatura que eu trago para vocês é em inglês, então vale super a pena meio que apostar um pouco no inglês, investir um pouco no inglês, vale a pena, mas caso não, tem diversas IAs que conseguem traduzir para você, principalmente se você estiver buscando via Kindle. Então, se por acaso você quer começar no world building, você quer ter uma expansão mais direta de todos os aspectos principais, pelo menos aqueles mais pivotais, eu digo para você muito fortemente aqui a coleção do Randy Elfson, seja aqui o primeiro caso que era focar na construção de criaturas vivas, a capa 2 que fala mais sobre a construção de localidades, e aqui Culture and Beyond, caso você queira focar mais na construção sociocultural, sociológica, econômica, política da sua localidade. Então, pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre conhecimento específico. Já falei para vocês várias vezes sobre a força do gatilho da autoridade, onde o conhecimento profundo daquilo que você sabe a mais pode e deve ser colocado nas suas criações, porque você reforça a ideia do iceberg cultural em diversos elementos diferentes. Sendo assim, eu acho que vale super a pena. Vou indicar algumas coisas aqui, mas não necessariamente para você ir atrás, mas sim para você entender mais ou menos como funciona a cabecinha doente daquele que vos fala. Primeiramente, quero trazer para vocês este livreto aqui, Medicina dos Horrores, onde conta diversos casos reais de histórias que aconteciam mais ou menos aí no século XIX, falando um pouco sobre cirurgias que acontecem. Então, quero escrever, no caso, um terror, um horror médico, ou simplesmente construir uma criatura que tem umas capacidades de fazer coisas diferentes e bizarras dentro do corpo da pessoa, com certeza esse é um livro que vale super a pena. Um outro que eu quero seguir, mais ou menos na mesma proposta, é esse daqui, O Segredo dos Corpos, do Dr. Vincent Van Gogh. E o interessante aqui, como vocês podem ver aqui nessa parte aqui de trás, esse livro aqui é bem interessante porque ele fala bastante sobre propostas de morte, como CSI, Dexter, O Silêncio dos Inocentes, True Detectives. Aqui são diversas situações e casos, como ideias de corpos, a ideia de histórias, ou até mesmo algumas descrições que valem a pena. Então, se você quer trazer um pouco mais de profundidade para suas descrições, você pode colocar situações bizarras, como aparece nesse livro, ou até mesmo nessas descrições interessantes. Até mesmo a gente pode considerar mais um que eu acho que vale a pena, que está no meio desse grandão aqui. Eu vou até deixar aqui do lado, porque vai ficar muito gigantesco, então é mais fácil de mostrar tirando, que é esse livro que eu gosto bastante, que é o Manual de Técnicas de Necropsia Médico Legal. Isso aqui, na verdade, realmente é um manualzinho, então aqui fala sobre como fazer o embalsamento, aqui fala como você vai abrindo, como você faz a parte ética, a parte aqui dos bisturis, as facas. Então, quero fazer um thriller, quero fazer uma investigação, temos aí bastante coisa. E por que eu estou mostrando esses livros para você? É porque realmente eu sou uma pessoa doente? Na verdade, não. Aqui é para mostrar que muitas vezes a literatura pode trazer experiências para vocês. Como aqui, quero fazer alguma construção de criaturas ou até mesmo religião? Mitologia céltica. Estudando mitologia céltica, para você ter embasamento para construir as suas. Seguindo, mesma coisa. Historinhas de mitologia grega, mesmo que seja da parte do super interessante, não ser tão aprofundado, ter um embasamento geral de algumas histórias, lendas, heróis, vale super a pena. Até mesmo pegando outros exemplos clássicos, como A Arte da Guerra, um manualzinho que te prepara para batalhas, seja internas, seja externas, ou até mesmo batalhas que acontecem dentro da sua história mesmo.
Seguindo coisas como, por exemplo, Coven de Bruxas, que fala como se abre um convém, como se escreve. Aqui, né, o Eden McCoy fala sobre construir um próprio convém nos Estados Unidos, na Inglaterra, mostrando mais ou menos passo a passo como você pode fazer. Então você pode até construir isso dentro da sua literatura fantástica. Mitologia das Filipinas, algo que você queira fazer, alguma coisa diferenciada, construir uma criatura ou uma mitologia que foge um pouco do real, vale a pena. Eu gosto bastante, também em inglês, mas é um livro bem legal. Outros fatores diretos, caso você queira construir uma coisa interessante. Aqui, Guia de Plantas Medicinais. Construção de um mundo fantástico precisa de plantas. Quero fazer algo que seja diferenciado, até mesmo construir um sistema mágico baseado em plantas. Aqui, perfeito. Mais um guia para vocês. Seguindo, nós temos aqui algo que vem da minha faculdade. Ambiente continual do Mesozoico. Estamos falando sobre plantas e dinossauros desse período geológico. Então é interessante porque quero construir uma criatura diferenciada, quero fazer uma história baseada em dinossauros. Aqui, um exemplo bem legal que você pode fazer. Na parte de mitologias brasileiras, a geografia delas, onde tem cada uma das criaturas, o que elas fazem, grau de abrangência, é bem legal. Até mesmo aqui, a Bíblia da aromaterapia. É algo simples, mas às vezes você quer ter uma descrição diferenciada sobre o cheiro era um pouco cítrico, um pouco amendoado, ou até mesmo com sinais de canela, fazendo um pouco mais de referência sobre alguma coisa ou algo. E o último, mas não menos importante, eu tenho aqui testes psicológicos. Eu comprei esse livreto aqui porque eu queria fazer, na verdade, isso aqui foi base a partir de um dos TCC da minha pós-graduação, que era acupuntura voltada ao conhecimento, memória e memorização utilizando pontos de acupuntura. Então eu quis fazer alguns testes psicológicos para eu saber o quanto realmente a acupuntura funcionava em cima dos testes que eu queria fazer e criar um pouco de embasamento. E o interessante é que com isso eu consegui criar diversas percepções sobre alguns tipos de si mentais, fazendo com que eu conseguisse criar algumas histórias bem interessantes, como por exemplo a Autópsia de Ninguém. Eu consegui ter um pouco mais do conhecimento por detrás da parte psicológica. O manual do legista também ajudou bastante nesse ponto, até mesmo a parte um pouco mais da medicina um pouco perturbada do século XIX, até mesmo a descrição do doutor do outro livro. Então você percebe que construir um mundo fantástico não é simplesmente você ter toda a abrangência do world building, mas sim criar conhecimentos, criar ideias e fazer com que, lendo, consumindo, você vai realmente fazer algo muito mais profundo. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo indicando diversas literaturas e mostrando para vocês que ser um world builder, claro que você precisa dar o world building, todos os elementos dele, construção de cartográficas, de deuses, antropologia, linguagem, ecossistema, economia, política. Porém, se por acaso você quer aprofundar ponto mais, como eu coloquei, mostrei outros livros, vai à frente, leia, estude, entenda. Gosto de aeronáutica? Faça histórias, crie coisas relacionadas. Gosta de medicina? Mesma coisa. Geografia? Mesma coisa. Ou até mesmo tratores, tanques, dinossauros, pinturas de miniaturas, entomologia, qualquer coisa. Vale a pena colocar um mundo fantástico, porque todo o conhecimento que você tem vai gerar interesse. Porque quando você percebe que a pessoa entende o que ela está falando, dá muito mais gosto de ouvir. Se você chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dos livros que eu indiquei e quais outros livros que você indicaria para a galera que quer aprender uma coisa mais específica. Você é antropólogo, quer entender e quer mostrar mais sobre essa coisa? Indica alguns livros. Você é psicólogo, você é fisiologista, você é um anatomista, você é um geógrafo, você é um engenheiro. Compartilhe algumas literaturas que você acha que vale a pena a galera dar uma lida ou introdução de algo para que a pessoa entenda um pouco mais e aprofunde mais nessa área e assim vocês consigam compartilhar conhecimento e mundos fantásticos. Use a Buda das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!